Oi pessoal, tudo bem? Como é que foram de Natal? Como é que foram de Ano Novo? Espero que tudo tenha transcorrido na paz. Estou aqui novamente com o nosso espaço, nosso canal, Rever TV. Meu nome é Renato Soli e hoje eu vou falar para vocês sobre uma telenovela que fez muito, mas muito sucesso em 1973 e que agora, em 2023, está completando 50 anos. Isso mesmo, Mulheres de Areia. Agora é uma cinquentinha. Vamos falar desse sucesso. Há 50 anos, ainda a TV em preto e branco, a TV Tupi lançava em 26 de março de 73 seu maior clássico, Mulheres de Areia, que foi até 5 de fevereiro de 1974, com 253 capítulos, ficando praticamente quase um ano no ar. Com uma história envolvente de Vani Ribeiro, um elenco grandioso e muito empenhado e uma direção excelente de Edson Braga, a novela elevou os índices da TV Tupi de 5% para 30% na Grande São Paulo. E em muitas cidades do interior chegou a 90%. A história era basicamente um folhetim e tinha uma atriz de primeira grandeza, Eva Vilma, vivendo as gêmeas Ruth e Raquel. Aliás, esse trabalho de Eva Vilma, de certa forma, alavancou o sucesso da novela, porque era um fato novo naquela época e não tinha muito recurso especial. E a Vivinha estudou muito, ela decorava o texto em casa, chegava mais cedo, ensaiava com o diretor, e tinha as trucagens também. Eu sei que em cena era perfeito, as duas contracenando, vocês não têm ideia. E todo mundo, ficava assim admirado com isso, não entendia como a Eva Vilma contracenava com ela mesma, fazia dois papéis na novela, e isso ajudou muito a levantar o sucesso da novela, cada vez mais. A história falava do conflito de duas irmãs gêmeas, uma boa e uma má, vivendo na praia, uma prainha de pescadores, e um dia a Ruth conhece um milionário, se apaixona por ele, a gêmea boa, e a irmã fica com inveja, porque ela queria subir na vida a todo custo, se passa por Ruth e acaba tomando o namorado da irmã, e acaba se casando com ele. A história tem uma reviravolta, lá pelo capítulo 90, quando as duas vão fazer um passeio de barco e sofrem um acidente. O que acontece? A Raquel desaparece no mar. Eles não conseguiram salvar a Raquel. E ela é dada como morta. Só que ela não morreu. Anos depois, ela volta para se vingar da irmã e de todos que ela considerava seus inimigos. Agora, eu vou falar algumas curiosidades sobre a novela. TV Globo, que perdia audiência no horário de Mulheres de Areia, encurtou a novela que estava no ar, Cavalo de Aço, que não ia bem, e lançou o Semideus, de Janete Claire, com Tarcísio Meira. Nessa história, ele vivia um homem poderoso que era vítima de um atentado no mar. É dado como morto e um impostor ocupa seu lugar. Olha só, gente. Coincidência ou plágio? Não é estranho? Eva Vilma contou as dificuldades para gravar as cenas das duas irmãs, numa época de poucos recursos tecnológicos. O truque que eles usavam era chamado de o truque da tapadeira. Se colocava uma tapadeira tampando metade da câmera, gravava de um lado a Eva Vilma como Ruth, depois invertia essa tapadeira, voltava o filme, invertia a tapadeira e gravava a outra metade com ela como Raquel. Aí as duas irmãs contracenavam, em cena, conversavam. Para uma tocar a outra, tinha um dublê, era contratado um dublê, inclusive se chamava Sônia Regina. E também eles deram prioridade aos closes e imagens duplas, porque as gravações estavam acumulando, então eles deram prioridade para essa terceira técnica, Foram 3 técnicas. A APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, premiou Eva Vilma e Jean Francisco Guarnieri, que fez Tonho da Lua, como os melhores atores de 1973, por esse brilhante trabalho. Em 74, no programa Silvio Santos na TV Globo, na entrega do troféu imprensa, Regina Duarte foi premiada como melhor atriz do ano por seu papel em Carinhoso, na novela Carinhoso. Mas ela
corajosamente no ar, disse que aquele prêmio não era dela, que quem merecia era a Eva Vilma, e dedicou o prêmio a Eva Vilma. Essa ficou muito emocionada e chegou a escrever uma carta, mandou flores para Regina, agradecendo e elogiando a coragem dela, né? Numa época que havia muita competição entre a Tupi e a Globo, ela teve essa coragem. A produção contou com grandes atores, como Carlos Zara, que viveu Marcos Assunção, o marido de Raquel, Gianfrancesco Guarnieri, que veio um rapaz com problemas mentais e que era apaixonado por Ruth. Ele tinha esperança de ficar com Ruth e fazia esculturas de areia. As esculturas das mulheres que ele faziam era a imagem da sua amada Ruth. Cláudio Correia Castro fez brilhantemente o poderoso Virgílio Assunção, que era pai de Marcos e Malu, e era casado com Clarita, vivida por Cleide Diáconis. A trama se passava em São Paulo e em Itanhaém, onde viviam as gêmeas e os pescadores. A dupla Malu e Alaor, vividos Maria Isabel de Lisandra e Antônio Fagundes, gente, fizeram tanto sucesso na época que eles criaram dentro da novela uma trama à parte. E o público gostou demais, então era como se fosse uma novela dentro da outra. E o sucesso foi tão grande que a TV Tupi, no final de Mulheres de Areia, os presenteou com uma outra novela chamada Machão, que era baseada na Megera Domada de Shakespeare, que ficou um ano também em cartaz, em cena, e fez muito sucesso. Para escrever Mulheres de Areia, Ivani Ribeiro baseou-se numa radionovela escrita por ela, anos atrás, chamada As Noivas Morrem no Mar. Essa radionovela, por sua vez, foi inspirada num filme americano, Uma Vida Roubada, de 1946, que teve Bette Davis no papel das gêmeas. Na primeira reunião com o elenco, a Ivani já falou que não, eu não escrevi essa história, eu me inspirei numa novela de rádio que eu escrevi num filme, né? Só que o filme, ele termina quando tem um acidente, a Ruth toma o lugar da irmã e depois conta a verdade e acaba... Aí a história fica com o Marcos. Só que Ivani, para ter mais capítulos, né, para a história, naquele tempo as novelas duravam 9 meses, 10 meses, ela teve esse gancho, ela fez esse trunfo aí de dar a Raquel como viva ainda e ela voltar para se vingar. Misturando realidade e ficção, a Malu, vivida por Maria Isabel de Lisandra, para afrontar o pai no dia do seu aniversário, se apresenta como chacrete no programa do Chacrinha, gente. Imagina o escândalo que foi para a época, dançando como chacrete. E também o personagem Tonho da Lua, vivido por Gianfrancesco Guarnieri, ele ganha um concurso de esculturas de areia e vai receber no programa da Tupi Almoço com as Estrelas, que era apresentado por Ayrton e Lolita Rodrigues. O costureiro Clodovil Hernandes, que também fazia sucesso na vida na época, fez uma participação pequena como ele mesmo, fazendo o vestido da noiva Raquel. As gravações eram feitas todas as quintas-feiras, as externas, na Praia dos Pescadores, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A TV Tupi alugou uma casinha no pé do morro, na Praia dos Pescadores, para os atores descansarem, trocarem de roupa, estudar texto, almoçarem. O sucesso foi tão grande que chegavam todas as quintas-feiras na cidade 4 ônibus lotados, gente, lotados, que vinham de várias cidades, com fãs que queriam ver as gravações e conhecer os atores. Isso movimentou muito o turismo da cidade, que ficou conhecida em todo o Brasil por causa da novela. As estátuas das Mulheres de Areia que Tonho da Lua esculpia, na verdade eram feitas pelo ator Serafim Gonçalves, que fazia o personagem alemão, que era dono de um bar na história, na praia, e era amigo dos pescadores. No fim da novela, ele esculpiu uma estátua real, que ficava nas pedras, que fica nas pedras, né? Tem uma plaquinha com o nome dos atores, da autora, homenageando esse grande sucesso, que ficou lá para a cidade de Itanhaém. Mulheres de Areia também teve uma importância para a sociedade. Na trama, foi criada uma cooperativa de pescadores que eram explorados. E isso estimulou a criação de uma cooperativa de verdade de pescadores que reivindicavam seus direitos na cidade. Para divulgar o Mobral, o movimento de alfabetização criado naquele ano pelo governo federal para erradicar o analfabetismo, a professora Ruth resolveu ensinar a ler
e a escrever aos pescadores, assim como a Alzira ensinou a ler, aliás, Tonho da Lua ensinou a Alzira a ler e escrever. Em novembro de 73, quando ia para Itanhaém com seu Fusca refazer uma foto de capa da revista O Cruzeiro, o que aconteceu? O Fusquinha de Eva Vilma entrou debaixo de um carro. A atriz se machucou muito, foi um milagre ela ter se salvado. O carro deu perda total e ela ficou umas semanas afastada da novela, e quando voltou, ela ficou com uma cicatriz, né, que ficou para a vida toda no rosto. Aí quando voltou, ela teve que contracenar com um esparadrapo, um curativo no rosto. A nossa história também teve um quem matou, que movimentou a trama. O amante de Raquel, Vanderlei, foi assassinado e haviam vários suspeitos. No final foi revelado que foi Luísa Carmen Marinho, que era uma secretária, que havia engravidado dele e ele não quis assumir o filho. Para as cenas de pesca ficarem mais perfeitas, a TV Tupi contratou um serviço de um pescador chamado Servílio Batista. E ele acabou com um papel na história. Ele viveu o próprio Servílio, o próprio pescador na história. O grande compositor paulista Adoniran Barbosa também participou da novela, vivendo o pescador Chico Belo. A trilha sonora da novela foi lançada no LP da Sinter, com músicas nacionais e internacionais, e fez muito sucesso na época, com destaque para Fish Love, da banda Fonoband, que era a música de abertura, Violão Vagabundo, de Baden Powell, que foi tema de Raquel, Te Amo Eternamente, de Celso Ricardo, que foi tema de Ruth Marcos, e Maldição, que foi tema de Tonho da Lua. Continuando, a autora Ivane Ribeiro reescreveu Mulheres de Areia 20 anos depois para a TV Globo, em 1993, né? E repetiu o mesmo sucesso da versão original. Essa versão contou com Glória Pires. Porém, neste remake, ela inseriu o enredo de outra novela sua, que foi O Espantalho. Mulheres de Areia foi realmente um marco na teledramaturgia e é lembrada até hoje como uma das melhores novelas de todos os tempos, um grande clássico. E essa novela que projetou ainda mais a atriz Eva Vilma, e ela se solidificou como uma grande atriz de televisão que sempre foi. Bom, se você quiser saber mais sobre essa novela, que está completando 50 anos, acesse o nosso blog. Nós temos um blog na internet, mulheresdeareia1973.wordpress.com. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminando por aqui. E fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.